Beleza. Bom, então a aula hoje será sobre cromatografia. É o único tópico que está faltando para a gente encerrar esse capítulo sobre processos de separação de misturas, e aí a gente finaliza tudo, a matéria e suas transformações, e processos de separação de misturas, e é a única coisa que está faltando de explicação para vocês terminarem a lista, que são as duas últimas questões ali da lista, e lembrando que o prazo de entrega é dia 29, tá? Quinta-feira. Tudo ok? Beleza, beleza. Então, pessoal, cromatografia é o seguinte. O que eu vou explicar hoje é cromatografia em papel. Existe cromatografia em papel, cromatografia em camada delgada, cromatografia em coluna, cromatografia líquida e cromatografia gasosa. Todas elas têm o mesmo princípio de funcionamento. O que eu explicar para a cromatografia em papel, que é a mais simples, serve para a cromatografia líquida e gasosa, que são as técnicas mais eficientes que existem para separar uma mistura. Um cromatógrafo líquido ou um cromatógrafo gasoso custa a partir de 250 mil. São equipamentos muito caros, muito sofisticados e muito eficientes. E a cromatografia em papel, existe um papel próprio para cromatografia, mas pode ser até um papel de filtro, desse de filtrar café, se a gente quiser fazer um experimento em casa. Desde o papel de filtro até um cromatógrafo industrializado, o princípio de funcionamento é o mesmo. Claro que com o papel eu não consigo separar uma amostra tão complexa, assim como o equipamento faz. Mas o que eu explicar aqui para o papel serve para qualquer tipo de cromatografia, porque o princípio é o mesmo. Então, como que será esse experimento aqui? Eu vou fazer uma simulação de experimento, que é a cromatografia em papel. Eu tenho uma cuba de vidro com tampa, tipo um pote de maionese, um pote de azeitona de 500 ml, por exemplo. Então, inicialmente, o recipiente vazio, com a tampa aberta. O que eu vou fazer? Vou pegar esse recipiente, vou colocar cerca de 1 centímetro aqui, ó, uma camada de 1 centímetro de etanol. Então, aqui nós teremos etanol, que será a fase... É 1 centímetro de etanol? Mais ou menos, tá? Beleza. Não precisa ser exatamente 1 centímetro, em torno de 1 centímetro aqui. Esse aqui é 1 centímetro. Aqui nesse papel, a figura está menor, mas mais ou menos 2 centímetros aqui, ó. Então, nós teremos uma fase móvel e uma fase estacionária. A fase móvel será o etanol. E a fase estacionária será o papel. Então, aqui eu tenho um papel para cromatografia. Vocês enxergam esse cursor aqui? Sim. Sim, esse maior, mexendo, rodando aqui. Tá. E um papel de filtro, um papel próprio para cromatografia.
Pode ser aquele Pra filtro mim, na de papel. verdade, eu não tô vendo Oi? mexer. Eu não tô vendo mexer o cursor nenhum. E agora? Agora sim. Ah, agora eu vi. Se eu mexer com o mouse, então, vocês enxergam. Se eu mexer com a caneta, não. Não, Tá. só dá para ver com o mouse. Com o mouse, então. Tá. Então, aqui um papel para cromatografia. Neste papel, eu preciso cortar ele de uma forma em que as fibras fiquem alinhadas assim, ó, verticalmente. As fibras de celulose. Elas estão alinhadas aqui verticalmente. Essa será a fase estacionária, o papel. Então, toda cromatografia tem uma fase móvel, uma fase que vai se deslocar, vai se movimentar ao longo do experimento, e uma fase estacionária, uma fase fixa. Então, aqui nós temos o papel. Que é a fase estacionária. Que estou chamando aqui nessa tabelinha de FM, fase móvel, e FE, fase estacionária. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse papel, ainda fora aqui da cuba, e vou aplicar uma mistura. Eu vou misturar 3 pigmentos, 3 tintas de impressora. A vermelha, a azul e a amarela. Então, eu vou pegar a tinta azul, vou colocar um pontinho aqui. Vou pegar a tinta vermelha, vou colocar uma gotinha aqui. Vou pegar a tinta amarela, uma gotinha aqui. E a mistura de azul com vermelho com amarelo vai dar preto. Então, vou colocar uma gotinha da mistura. O que eu quero separar? É a mistura. Esse pontinho preto aqui é uma mistura de 3 substâncias. Um pigmento azul, um vermelho e um amarelo. E eu estou colocando ao lado, à esquerda aqui, os 3 pigmentos separados como sendo um controle. Eu vou comparar esses 3 pigmentos com essa mistura aqui. Então, eu tenho 3 pigmentos separados, que é o controle, e os 3 pigmentos misturados. Por que eu estou utilizando tinta de impressora? Porque é colorido e para simular um experimento. Essa mistura poderia ser, por exemplo, um extrato de planta medicinal, onde eu iria extrair os princípios ativos da planta. Uma planta medicinal sempre tem 1 ou 2 princípios ativos com maior concentração. Esse princípio ativo é responsável pela sua ação terapêutica, anti-inflamatório, antifúngico, anestésico, alguma propriedade. Então, eu estou fazendo com uma tinta, mas poderia ser qualquer mistura. E não necessariamente essas substâncias que estão misturadas devem ser coloridas. Apesar de cromatografia significar escrita com cor, porque inicialmente foi utilizada para separar pigmentos de planta, ela não separa somente substâncias coloridas, ela separa também substâncias incolores. O fato de eu não enxergar uma substância, por ela não ser colorida, não significa que ela não esteja sendo separada. E aí eu vou pegar esse papel e vou colocar aqui dentro da cuba. Então, vou transferir esse papel para cá da seguinte maneira.
Não tá dando certo, não. Vou fazer o seguinte. Vou colocar esse papel aqui, encostando aqui no fundo. Esse pontilhado, ele vai ficar aqui, ó, a 2 centímetros de altura, mais ou menos. E aqui os pigmentos. Azul, vermelho, amarelo e preto. Aqui é a linha de partida, o início da cromatografia. E o pontilhado lá em cima é a linha de chegada, o final da cromatografia. O que vai acontecer? Neste papel, nós temos fibras de celulose na vertical. E entre as fibras, nós temos um espaço, como se fosse um pequeno canudinho, que é um capilar. Então, essas fibras funcionam como um capilar. Então, o fenômeno da capilaridade vai ocorrer aqui. O que é o fenômeno da capilaridade? Quando eu pego, por exemplo, um copo d'água e coloco um fino tubinho nesse copo d'água, e aí a água sobe espontaneamente pelo tubo até um certo limite. É o fenômeno que as plantas utilizam para absorver água pelas raízes. Porque nas raízes nós temos fibras, entre as fibras espaço, e esses espaços funcionam como sendo um capilar, um tubinho de diâmetro muito pequenininho, e aí o líquido, no caso a água, sobe espontaneamente por esses capilares, chegando até o tronco, chegando até as folhas. Como esse papel tem as fibras dispostas na vertical, esse papel vai funcionar como sendo vários capilares. E quando eu encostar a ponta, a extremidade aqui do papel no etanol, o que o etanol vai fazer? Vai começar a subir através do fenômeno de capilaridade. E quando o etanol for subindo, ele vai arrastando os pigmentos. Vai arrastando com diferentes velocidades. Alguns vão subir mais rapidamente, outros vão subir mais lentamente. Depois de um determinado tempo, 20, 30 minutos, é mais ou menos o tempo que dura uma cromatografia dessa daqui, o etanol terá chegado aqui no topo. Então, coloquei um dedo, mais ou menos, 1 centímetro aqui de etanol, mergulhei o papel no etanol, mergulhei somente a extremidade do papel no etanol, porque se o pigmento encostasse aqui no líquido, ia borrar tudo. Então, eu tenho que ter uma margem aqui de segurança. O etanol começou a subir. Então, é a fase móvel. A fase móvel se desloca através da fase estacionária. Então, sempre numa cromatografia terá a fase estacionária e a fase móvel. E a fase móvel se deslocando sobre a fase estacionária. Professor, E durante... Oi? Essa interação entre os componentes que querem ser separados com a fase móvel tem a ver com a polaridade? Tem a ver com a polaridade. Tem. Isso aí. Tem a ver com a polaridade da substância, com a polaridade da fase móvel e com a polaridade da fase estacionária. Então, são 3 itens em questão. Geralmente geralmente a estacionária é apolar, né?
Ou é o Não, contrário? depende. Tem polar, tem apolar. No caso do papel, ele é polar. A Ah, fase estacionária é entendi. polar, o papel. Obrigada. Agora, não existe somente fase estacionária polar. Tem vários tipos de fase estacionária e vários tipos de fase móvel. E aí você tem que selecionar a fase móvel e a fase estacionária, dependendo da característica da amostra que você quer separar. Se você quer separar amostras polares, se você quer separar amostras que são apolares, você tem que ir testando diferentes fases estacionárias e diferentes fases móveis, até você conseguir a melhor separação possível. Realizar uma corrida cromatográfica, que a gente chama, não garante a separação. O que garante a separação é você otimizar a corrida cromatográfica. É fazer uma corrida cromatográfica, separou algumas substâncias, as outras não, e aí você ajusta, né? Pode trocar o solvente, pode trocar a fase estacionária, até você encontrar a melhor condição para separar. Quanto mais complexa for a amostra, ou seja, quanto mais componentes estiverem presentes na amostra, mais difícil será de separar. Diga, Maria Eduarda. Entendi, obrigada. Professor, licença, eu tô boiando demais. Eu pensei, quando você falou sobre fase estacionária e fase móvel, eu pensei que fase móvel seria a hora que estava acontecendo a reação e a fase estacionária era o final. Isso está errado? Tá. São duas fases. Uma fase ela é o papel. A outra fase é o álcool. O papel é estacionário, porque ele é fixo. Essa fase ela não se move, ela não se desloca. E a fase móvel é o etanol, é o líquido. Então, a fase móvel se desloca por dentro da fase estacionária. Ah, sim. Então, pera. A fase seria, então, o elemento. A fase... Não, olha só, nós temos o analito. O analito são os corantes. Analitos são as substâncias que serão separadas. Sim. A fase estacionária, neste caso, é o papel. O papel é a fase, é o suporte. E a fase móvel é o solvente, é o etanol. O etanol vai se deslocar através do papel, através da fase estacionária. Entendi. E quando se deslocar, vai arrastar os corantes, vai arrastar os analitos. Sim. Cadê, Elisa? A fase é tipo o meio, isso aí. Seja um líquido ou papel. Né? A fase estacionária ela é sólida, e a fase móvel ela é líquida, ou pode ser um gás também, que vai se deslocando através da fase estacionária. Então, a fase estacionária é sólida, e a fase móvel é líquida, se a cromatografia for líquida, ou gasosa, se a cromatografia for gasosa. Diga, Poliana. Professor, eu entendi tudo dessa parte de capilaridade, mas eu não entendi assim, na cromatografia você vai querer separar esses pigmentos ou misturar? Porque quando... Não, separar. Mas aí ele não se misturaria no papel? Olha só, o pontinho preto já é uma mistura, certo? Certo. E aí eu quero separar essa mistura. Um extrato de planta é uma mistura de várias substâncias. Dessa mistura eu quero separar as diversas substâncias presentes, especialmente as que têm ação terapêutica. Entendi. É para separar. O que eu vou separar aqui é a mistura, são os pontinhos pretos. Os pontinhos azul, vermelho e amarelo é só um controle, que eu vou mostrar para que serve. Maria Vitória, mas quem? Professor, a minha dúvida é assim, então é tipo aquele processo de destilação fracionada, que vai saindo um, aí depois sai o outro? É parecido, só que o princípio é diferente. A destilação fracionada é baseada na temperatura de ebulição das substâncias.
A cromatografia é baseada na interação intermolecular. Tá. E o azul que tá na mistura sobe na mesma velocidade do azul que tá sozinho? Sim, sobe. Por Tá isso é bem. um controle. É o mesmo pigmento. É o azul da mistura e o azul isolado é o mesmo pigmento. Tá bom, obrigada. Então, vamos por nada. Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Algumas perguntas aqui vocês fizeram, já antecipando o que eu ia falar aqui. Na hora que eu explicar mais essa corrida cromatográfica, eu acho que vai ficar mais esclarecedor. Professor, eu tenho Oi? esse tipo de separação, ele só dá para ser feito em pequena escala? Ou, por exemplo, que nem na destilação fracionada, que a parte do petróleo é adaptada com as torres lá imensas? Não, em pequena escala. Ah, tá bom. Para você conhecer a amostra. Então, você pode pegar um extrato de planta, porque ela é para análise, né? A cromatografia serve para análise. Então, você pega um extrato de planta, consegue separar centenas de substâncias presentes. Dessas centenas, vai ter uma ou duas substâncias que estão presentes em maior concentração, que geralmente são substâncias responsáveis pela ação terapêutica. Aí você pode, a partir dessa uma ou duas substâncias que a gente obtém, que foram separadas, fazer uma análise química para saber que substância é essa. E, a partir daí, sintetizar a substância, por exemplo. Ah, tá, obrigada. Por nada. Diga, Luma. Professor, para que é utilizada essa cromatografia em papel mais simples? Para separar também amostras menos complexas. Você não consegue separar um extrato de planta, que tem centenas de substâncias. Mas uma mistura mais simples, você consegue. Entendi, muito obrigada. Mas aí, no caso, aqui você falou que é 250 mil, que usa em indústrias, é porque seria mais complexo essa mistura? Não, o equipamento é mais complexo. E ela é utilizada para as misturas mais complexas. Entendi. Porque a sua capacidade de separação é muito superior a uma cromatografia em papel. Então, esses equipamentos, que são os cromatógrafos, eles são muito caros, mas são muito eficientes. Eles conseguem separar misturas complexas, que não são separadas nas cromatografias em papel, em camada delgada, em coluna, que são mais simples. Para que exatamente, é porque a cromatografia é divisão de cor, como você tinha falado. Como que a indústria usa essa separação? Então, por exemplo, se a indústria pegou uma amostra de petróleo bruto, fez a destilação fracionada, obteve uma fração lá que é a gasolina. O que é a gasolina? Uma mistura complexa contendo inúmeros hidrocarbonetos, que vão de 6 a 10 carbonos em sua cadeia. Mas uma gasolina não é igual a outra. Elas não vieram do mesmo petróleo bruto e nem da mesma destilação fracionada. Apesar de um lote de gasolina ser parecido com outro lote, não é igual. Então, um fornecedor, quando vai entregar a gasolina num posto, ele tem que fazer a cromatografia da gasolina. Ou seja, pegar todos aqueles hidrocarbonetos presentes na gasolina e separar. Ele vai obter o que a gente chama de cromatograma, que é um gráfico que vai constar todas as substâncias, né, e todas as quantidades presentes ali na gasolina. E depois, se for necessário investigar o posto de combustível, se for necessário verificar uma adulteração do combustível, essa amostra lá do posto de combustível tem que ser submetido também à cromatografia, com o mesmo equipamento, com as mesmas condições experimentais, tudo certinho. E aí, se o cromatógrafo, né, do posto coincidir com aquele padrão obtido pela indústria, porque o combustível não é adulterado. Se ele for adulterado, a corrida cromatográfica vai ficar diferente.
Entendi. Então a gente pode dizer também que ele é um controle de qualidade, né? Ele é um controle de qualidade também. Cromatografia para análise. É genial, sim, Rian. E você está vendo a mais simples. Isso é muito genial. É o método de separação mais eficiente que existe até hoje. E aí, esse cromatógrafo, MN, o gráfico, eu não entendo essas doideiras de vocês, não. Mano, o gráfico é muito doido, velho. Depois eu vejo se eu acho um gráfico aqui, tá? Mas, sim, serve como análise também. Mais alguma pergunta? Manos. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, a gente só começou a corrida cromatográfica. Papel foi introduzido na cuba cromatográfica, contendo 1 centímetro aproximadamente de etanol. A tampa foi fechada, e aí o etanol começou a subir, ou seja, a fase móvel começou a se deslocar através da fase estacionária, devido ao fenômeno de capilaridade. E aí o etanol vai subindo, até chegar nesse ponto máximo aqui, que eu vou definir como sendo o final da corrida cromatográfica. Porque o etanol também não sobe indefinidamente. Ele sobe até um certo limite. E quando o etanol for subindo, ele vai arrastar os pigmentos. É a mesma fase móvel, para os 4 pontinhos, é a mesma fase estacionária, mas não é o mesmo analito. São pigmentos diferentes. E aí, o que vai fazer com que esses pigmentos sejam arrastados com diferentes velocidades, resultando em separação, são as interações intermoleculares. Que interação intermolecular? Interação entre moléculas. Então, interação intermolecular entre o pigmento azul e a fase móvel, porque existe a interação do azul com a fase móvel. E também existe a interação do azul com a fase estacionária. Então, o azul interage com o etanol e o azul interage com o papel. E durante esse arraste vai ter uma competição entre as interações azul fase estacionária e azul com fase móvel. Como essas interações, azul fase móvel, azul fase estacionária, são diferentes da vermelha fase móvel, vermelha fase estacionária, e amarelo fase móvel, amarelo fase estacionária, esses pigmentos serão arrastados com diferentes velocidades. Então, vou simular uma situação aqui em que após a cromatografia, esse pigmento azul, ele tenha parado aqui em cima. E aí, pessoal, fica meio borrado, tá? Durante esse arraste. Fica mais concentrado aqui em cima, mas fica um rastro. O pigmento vermelho ficou aqui embaixo. Migrou. Mas migrou um pouquinho. E o amarelo, mais ou menos aqui na metade, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. E como é que vai ficar a mistura? A mistura vai se separar. Vai ficar um rastro azul aqui. Um rastro amarelo aqui. E um rastro vermelho aqui.
E aí a gente já tem a separação do azul, amarelo e vermelho. Depois eu posso cortar o papel aqui e coletar cada uma desses 3 pigmentos, ou cada uma dessas 3 substâncias, mesmo que elas não fossem coloridas. Ah, mas se elas não fossem coloridas, eu conseguiria enxergar? Não, mas tem técnicas de revelação. Eu posso aplicar reagentes aqui, incidir luz ultravioleta, que alguns reagentes, algumas substâncias vão fluorescer na presença de um determinado revelador com luz ultravioleta, e aí eu vou conseguir enxergar regiões que vão fluorescer, mediante a incidência de luz ultravioleta. E aí eu consigo separar também. Enfim, enxergando ou não, a separação vai acontecer. Agora, por que essa separação aqui ocorreu? Porque as interações entre esses 3 pigmentos, com a fase móvel e com a fase estacionária, são diferentes. E aí, pessoal, se eu for pensar assim, ó, numa escala de interação intermolecular, desde a mais fraca até a mais forte, nós temos infinitos valores, infinitas possibilidades de interação. Para simplificar o nosso raciocínio, eu vou usar 3 palavras: interação fraca, média e forte. Lembrando que entre fraca e forte existem infinitos níveis de interação, por isso que é possível separar centenas de substâncias. E uma interação intermolecular pode ser parecida com a outra, mas não igual. Uma pode ser fraca e a outra mais fraca ainda. Uma pode ser forte e a outra um pouquinho mais forte. Mesmo que elas sendo 2 interações mais fortes, elas não têm a mesma intensidade. Diga, Ana Clara. Professor, quando você fala interação, você diz tipo reação, então em reação com essa substância é mais fraca, é mais forte? Então, quando é reação química, tem que formar uma substância nova. Aqui não está formando substâncias novas. Interação, ela é tipo atração e repulsão. Interação eletrostática. Por exemplo, se a molécula ela for polar, digamos, deixa eu desenhar aqui. A gente pegar assim, uma molécula tipo H, pega aqui. HCl. A gente vai estudar isso ainda, tá, Ana Clara? Porque a gente tem outros assuntos ainda para ver, até chegar em interação intermolecular, que seria o último assunto desse semestre, tá? A gente vai ver com detalhes. Mas na molécula de HCl, nós temos a nuvem eletrônica, né, a eletrosfera do hidrogênio, a eletrosfera do cloro, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1, a do cloro é 3, que a tendência é de atrair elétrons em uma ligação. Se o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o cloro vai puxar a nuvem eletrônica para si. Então, vai ficar um excesso de elétrons ao redor do cloro, formando um polo negativo, e uma deficiência de elétrons ao redor do hidrogênio, formando o polo positivo. E aí o polo negativo de uma molécula interage com o polo positivo da molécula vizinha. Então, se eu tiver a molécula de água, por exemplo, HOH. Aqui vai ser o polo positivo, onde tem os hidrogênios, e onde tem o oxigênio, vai ser o polo negativo. E aí a parte positiva da água vai interagir com a parte negativa do ácido
clorídrico, do HCl. Então, é uma interação entre moléculas, não uma reação. A natureza é eletrostática, tipo carga positiva com positiva, negativo com negativo e positivo com negativo. São forças de natureza atrativa e repulsiva. Isso que é uma interação. Ah, sim, perfeito. Obrigada. Por nada. Então, quando você usa uma cola para unir duas superfícies, o princípio de funcionamento da cola é interação intermolecular. A cola estabelece uma interação intermolecular forte entre as duas superfícies. Por isso que existe variedades de cola para diferentes superfícies. Superfícies diferentes têm polaridades diferentes. Então, precisa de uma cola que seja específica para aquela superfície, que interaja fortemente com a superfície. Porque se a interação da cola com as duas superfícies for fraca, não vai colar, não vai aderir. Por isso que colas diferentes se aplicam a diferentes superfícies. A cola tem que interagir fortemente com as duas superfícies. Por isso que é uma cola que cola madeira com madeira, não vai colar, talvez, madeira com papel. Porque a cola interage bem com a madeira, mas não interage bem... Desculpa, eu falei madeira com madeira e madeira com metal. Porque a cola que interage bem com a madeira vai colar duas placas de madeira. Mas se a cola não interage bem com o metal, ela se adere na madeira, mas não se adere no metal. E aí não cola, ou a cola solta facilmente, né? Que legal. Calma, é o beabá da química, vocês estão no comecinho ainda. Vocês estão no segundo capítulo. Esse é basicamente o início do sofrimento. É o início do sofrimento. O final do sofrimento é ficar com os cabelos tudo branco. Aí depois você pinta. A tinta cai na sua cabeça. Depois vamos parecer mais contigo, né? Aí parecer não, agora eu tô lindo. A melhor parte é que o James claro. fala que é o início do sofrimento, o professor vai lá e concorda. Não tá pô. enganar a gente. É só o começo do fim. Glória. Então, vamos Do prosseguir. fim de quem, professor? Da gente, da matéria? De tudo, é o começo do fim. O fim é o fim. É E o sofrimento, fim é cabelo branco, é mental. fim da saúde, é o fim do lazer, É o fim é o de você fim ter da uma vida beleza, é o fim confortável. do tempo. Oi? É o fim de você ter uma vida confortável, É. poder descansar todo. Agora, o começo é o começo. Todo dia você tem que estudar igual um cachorro miserável. Você não para de estudar. Bom, quem dera se eu estudasse igual um cachorro. Como que um cachorro estuda, James? É. Como é que você fez essa alusão na sua cabeça? Agora eu tô curiosa. Eu sei, cara. Agora eu tô O imaginando James- um cachorro numa sala de aula. O James, estudando. desde os Isso é acontecimentos engraçado. das planilhas do Excel, tá surtando em toda a Nossa, as aula. planilhas. Tadinho, velho. já afetou o Não, cérebro mas dele o já. bom, cara, o bom é que eu consegui terminar as planilhas. Só que, tipo, ficou um pouco uma merda. Mas eu terminei. Você tentou? Esse é Eu importante. tentei, O é o importante é a intenção. importante. O Vamos importante lá, pessoal. Vamos continuar. Tá joia? Aí, pessoal, como existe assim, infiníveis níveis de interação, desde a mais fraca até a mais forte, para simplificar a explicação, a gente vai dividir as interações em 3: fraca, média e forte, tá? E aí a gente vai completar essa tabela aqui, escrevendo as palavras fraca, média e forte. Como que é essa tabela? Nós temos o corante, azul, vermelho e amarelo, e as interações entre o corante e a fase móvel, aqui, entre o corante azul e a fase móvel, e a interação entre o corante azul e a fase estacionária. E aí eu vou escrever as palavras aqui: forte, média ou fraca. Então é o seguinte, vamos analisar o corante azul. Qual é o resultado experimental? O corante azul foi arrastado, foi o que mais foi arrastado. Foi arrastado até lá no topo. Então pense, a fase estacionária
fez questão de reter o pigmento, ou a fase estacionária deixou o pigmento atravessá-la? A fase estacionária deixou o pigmento azul se arrastar. Ou seja, a fase estacionária não fez esforço, não fez questão de reter o pigmento azul. Então, a interação do pigmento azul com a fase estacionária é fraco. Porque a fase estacionária não se esforçou, não interagiu com o pigmento com a força suficiente, né, com a intensidade suficiente para reter o azul. E o que o etanol fez? O etanol fez questão de arrastar o azul, ou o etanol passou pelo azul como se ele praticamente não existisse? Ele Então, arrastou o azul. ele arrastou. Então, a interação do etanol com o pigmento azul, ela é forte. Bom, se o pigmento interage fortemente com a fase móvel, quando passar pelo pigmento, vai arrastar. Se o pigmento interage fracamente com a fase estacionária, ele consegue se deslocar através da fase estacionária, porque a fase estacionária vai fazer pouco esforço para reter o pigmento. Ok? Ok. O vermelho ficou aqui embaixo. Ou seja, a fase estacionária, o papel, reteu o pigmento? Fez questão de reter o pigmento? Sim. Então, da fase estacionária, né, do papel com pigmento vermelho, é forte. E o etanol, a fase móvel, se esforçou para arrastar o pigmento? Não. O etanol passou pelo pigmento e praticamente não arrastou. Então, vermelho com a fase móvel é fraca. E agora tem o amarelo, que ficou numa posição intermediária, no meio, um pouquinho mais acima, ou um pouquinho mais abaixo. Enfim, o amarelo ficou entre o vermelho e o azul. Aí, pessoal, tem duas análises. Vamos imaginar o seguinte. A interação do amarelo com o papel é forte. Ou seja, o papel fez questão de reter o amarelo. O papel interagiu fortemente com o amarelo. Então, da fase estacionária com o amarelo, é forte. Professor, Oi? por que com o amarelo é forte se ele não está retido igual o vermelho está? Não seria Então, médio? eu vou colocar duas respostas. Tá, vamos tentar fazer algumas hipóteses aqui, tá? Professor, desculpa interromper. Pode falar. Tipo, eu sou meio sonso nessa vida, eu quero descobrir o que é FM e FE. Fase móvel e fase estacionária. Obrigado, valeu. Vamos tentar... Esse item 3 aqui vai ter mais de uma resposta, tá? O mais importante não é se é forte, fraco, médio. O mais importante é que separou. Se separou porque as interações do amarelo, né, com a fase móvel ou estacionário, não pode ser igual do azul, igual do vermelho. Eu posso ter algumas respostas aqui na linha 3. Mas essa resposta não pode ser igual da linha 1, nem igual da linha 2. Certo? Porque se eu preencher a linha 3 igual a 1, o amarelo ia parar lá em cima. E se eu preencher igual a 2, o amarelo ia ficar aqui embaixo. Então, eu estou colocando uma hipótese aqui, que é botar forte. O papel fez questão de reter o amarelo? Sim. Mas a interação do amarelo com a fase móvel
também é forte. Ou seja, o etanol fez questão de arrastar o amarelo. E o papel fez questão de reter. Então, ficou um cabo de guerra. Um puxando de um lado forte, outro puxando do outro lado forte. Isso vai dar um empate, ou próximo de um empate. E aí o amarelo vai ficar mais ou menos aqui no meio. Uma outra possibilidade é eu considerar que da fase estacionária com o amarelo é fraco. Ou seja, se depender do papel, onde que o amarelo vai parar? Aqui em cima. E da fase móvel com o papel, com o amarelo, também é fraco. Ou seja, se depender do etanol, ele não vai arrastar, não. O pigmento vai ficar aqui embaixo. O etanol não faz questão de arrastar, mas o papel também não faz questão de reter, então fica um cabo de força. O etanol puxa fraco de um lado, o papel puxa fraco do outro, dá mais ou menos um empate. O amarelo para aqui no meio. Quando as forças igualam, ele vai para o meio, né? Tipo isso. Isso aí. Isso aí, mais ou menos isso aí. E aí poderia ser médio e médio. Ou seja, pensando num cabo de guerra. Se a escala aqui fosse de 1 a 10, 10 níveis de intensidade, podia ser 2 com 2, 5 com 5, 8 com 8, ia dar mais ou menos um empate. Por isso que tipo, o amarelo ele tá no meio, né? Aí, isso. Que é médio. Qual que é a verdade aqui? Não sei qual que é a verdade. Mas eu sei que ele separou. Professor, esses daí que você marcou em volta, todos podem ser verdade? Tipo, médio, fraco? Todos podem ser verdade. Se você pensar num cabo de guerra, tem que mais ou menos dar um empate. Mas o mais importante não é eu saber se é forte ou que é fraco. O objetivo é separar qualquer um que você colocar. O objetivo é separar. Eu separei a amostra? Separei. Separou. Por que separou? Porque os pigmentos interagem com a fase móvel e com a fase estacionária com diferentes intensidades. E essas diferentes intensidades de interação vão resultar em separação, porque os pigmentos vão migrar através da fase estacionária com diferentes velocidades. Entenderam? Sim, um pouco. Professor, a gente pode justificar que o que vai fazer elas se separarem vai ser a diferença de atração desses pigmentos de acordo com o etanol, né? Então, tipo assim, e com a fase estacionária. Mas eu não posso dizer, por exemplo, se o etanol, o pigmento azul, ele é mais atraído pelo etanol, tem mais atração que os outros, é isso para fazer ele subir. Mas aí eu vou ter que relacionar com o papel também, né? Com papel, é uma briga. Entendi. O papel está interagindo com o etanol, o papel está interagindo com o pigmento e o etanol também está interagindo com o pigmento. E aí essas interações, papel, pigmento, etanol, pigmento, podem ser de intensidade parecida ou de intensidade diferente, resultando em maior ou menor migração, maior ou menor velocidade de migração. Ô, professor, se o azul, ele na verdade estivesse no meio, ele também seria médio? Médio, médio, ou forte, forte, ou fraco, fraco. Entendi, valeu. Ou seja, a interação do pigmento com o papel e com o etanol é mais ou menos igual. Então, ele vai parar mais ou menos ali no meio. Algumas ilustrações que você fez, vão ter algumas parecidas em alguns deveres que você já fez? Você irá fazer? Ou não? E você que vai fazer, não vou fazer nada não, espertão. Não, eu tô perguntando, tipo, que você vai dar pra gente fazer. Vou abrir aqui. Um é igual esse que eu fiz. Não, eu sei não, beleza. Só abrindo aqui, calma aí, vou abrir a lista aqui.
É a questão 31, é bem parecida. Acho que é o contrário dessa daqui, a 31. Professor, Eu acho que eu dou a tabela, vocês montam um gráfico, a figura. Pode falar. a única questão que a gente tem certeza é que o amarelo, tipo, o terceiro tem que ser diferente dos outros, né? Tem que ser, porque senão o terceiro Vai ficar pararia no mesmo mais lugar. ou menos na mesma posição dos outros. Mas se tipo se tiver igual 3 corantes, mas você só quiser separar um, os outros 2 podem ser igual. Pode ser. Uhum. Igual dificilmente é, né? Sempre parecido. Aham. Aí na separação fica assim. Tipo, um vai parar lá em cima e os outros 2 ficam assim, por exemplo. Professor, Pode falar. então, no caso dos elementos que ficam no meio termo, nem lá nem cá, Uhum. falando de polaridade, então quer dizer que nesses casos, quando é meio a meio, é quando os dois meios são a fase móvel e a fase estacionária é polar e ele é apolar, ou o contrário? Tipo, quando não Não, tem olha só. mínimo polar ou apolar. Então, vamos lá. Eu vou te dar esse exemplo aqui. A fase móvel, neste caso, neste exemplo, tá? Etanol. Ela é polar. Não só é polar, como faz interação do tipo ligação de hidrogênio, que é a interação intermolecular mais forte que tem. E neste exemplo, que é o papel, a fase estacionária também ela é polar. Tem 2 tipos de interações polares, dipolo e ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é a mais intensa entre as duas. Então, tanto a fase móvel quanto a estacionária fazem ligação de hidrogênio. As duas são polares. E aí, se o pigmento amarelo for polar, vai ficar forte com forte. Porque a interação ela é forte quando a interação é do mesmo tipo. Polar com polar, apolar com apolar. Então, se o amarelo for polar, a interação dele com a fase móvel e com a fase estacionária será forte. Se o amarelo for apolar, a interação dele com a fase móvel e com a fase estacionária será fraca. E se o amarelo for um polar, mas não muito polar, de baixa polaridade, ou seja, ele vai interagir com a fase móvel e a fase estacionária de forma mediana. Ah, tá, entendi. Entendeu? Por isso que eu não sei a resposta. Nesse A não caso, ser que eu saiba a estrutura do informação, né? pigmento. A não ser que teria eu que saiba a informar. polaridade do pigmento. Entendi. Era só essa minha dúvida mesmo. Obrigada. Só que, por que eu falo assim, que eu não sei a resposta? Porque eu quero separar uma mistura. Se eu quero separar para descobrir o que tem na mistura. Eu não sei o que tem ali. E não significa que eu vou conseguir separar na primeira tentativa. Eu tenho que ir ajustando o experimento. Então, no cromatógrafo, dá para trocar coluna, né? Dá para trocar a fase móvel, dá para trocar a fase estacionária, dá para fazer controle de temperatura. Eu posso começar a corrida com solvente A. No meio da corrida, eu posso misturar o A, solvente A com solvente B. Né? Eu posso ir mudando a fase móvel ao longo do experimento, posso mudar a temperatura, posso fazer um monte de ajuste, que aqui no papel não dá para fazer. Entendi. Dificilmente a gente... É mais simples mesmo, né? É, mais simples. Vai ser mais superficial. Entendi. O papel é mais um experimento educacional do que de pesquisa. É bem simples mesmo a bem. dinâmica desse experimento. Mas o princípio é o mesmo, tá? A explicação que eu faço para o papel serve para qualquer experimento de cromatografia. Entendi. Maria Obrigada. Vitória, já falou? Pode falar.
Professor, e como que faz para extrair depois o pigmento do papel? Então, no papel você recorta o papel. Ah, sim. E para tirar o etanol, você tem que fazer mais alguma coisa? O Tipo, etanol deixar assim? evapora depois, né? Ah, tá. Entendi. Professor, mais pra frente você vai dar um experimento pra gente fazer. É tipo isso mesmo? Ou algum outro? Então, para a turma de vocês, ao invés de cromatografia, eu separei um sobre espectroscopia, que vai ser dentro do capítulo de modelos atômicos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que é tanta turma que eu já estou maluco aqui. Professor, e no caso dos gases, por exemplo, como é que seria, não seria papel, não é? Que faria a separação? Só um minutinho. Não, sim, eu coloquei um experimento sobre cromatografia para vocês, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando certinho como é que vocês deverão fazer esse projeto. Tá joia? Tá, sobre cromatografia gasosa, repete a pergunta, por favor. Como é que seria a extração no caso da cromatografia gasosa? Extração ou separação? Assim, depois de eu ter separado e feito análise, se eu quiser um desses gases, como é que eu tiraria? Então, no cromatógrafo industrializado, você não tira. Mas esse cromatógrafo, ele pode ser acoplado a um outro equipamento que se chama espectrômetro de massa, que tem em sua base de dados mais de 400 mil compostos catalogados. Então, à medida em que esses elementos, essas substâncias vão saindo lá no final da coluna cromatográfica, eles já entram em outro equipamento que faz uma análise. E uma outra maneira é isso que eu fiz aqui, que é o controle. Então, eu quero separar componentes da gasolina. Aí tem dois componentes que são importantes, por exemplo, na gasolina, que é o heptano e o isoctano. Estão relacionados com a octanagem da gasolina. De todos os hidrocarbonetos, o heptano é o que tem menor calor de combustão. E o isoctano é o que tem maior calor de combustão. Se o combustível fosse isoctano puro, sua octanagem seria 100%. Se fosse heptano puro, sua octanagem seria 0. Então, um combustível que tem octanagem 70, ele equivale a uma mistura de 70% de isoctano com 30% de heptano. Então, se eu quiser descobrir o teor de heptano e de isoctano na gasolina, eu posso colocar no pontinho preto o combustível, no pontinho azul o heptano, no pontinho vermelho o isoctano, que são controles. E aí, de todos os componentes da gasolina, esses dois vão se arrastar com a mesma velocidade que o controle. Então, eu posso fazer uma curva cromatográfica com a substância padrão, com o controle, e depois fazer uma curva com a mistura. Se eu garantir a mesma condição experimental, a mistura, né, o componente ali da mistura vai se separar com o mesmo tempo do controle. E aí eu sei que substância é. Fazendo a cromatografia da mistura e do controle. Quando não tem exemplo, é porque você quer descobrir o que tem ali na mistura. Sim. Eu tenho uma planta, já é conhecido que essa planta tem uma ação terapêutica, mas eu não sei qual é a substância responsável por essa ação. E aí eu faço uma cromatografia para separar os componentes desse extrato de planta, para descobrir qual é a substância responsável por aquela propriedade terapêutica.
Quando eu experimento. Calma aí, Elisa. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Então, quando tem os exemplos, é porque você já sabe o que tem lá dentro. Sim, é porque eu já sei ou porque eu suponho que tenha aquela substância na mistura. Porque eu estou partindo de uma mistura que não é totalmente desconhecida. Então, por exemplo, eu sei que uma planta tem um determinado princípio ativo. Esse princípio ativo já é conhecido como sendo produzido por aquela planta. Só que aí vão ter fatores que vão influenciar na concentração dessa substância. A variabilidade genética, o clima, se ela foi extraído de uma flor, se essa flor, né, o período em que foi extraído, a estação do ano, isso tudo vai influenciar nesse teor. E aí eu posso, por exemplo, quantificar esse princípio ativo em plantas que foram cultivadas em diferentes condições, para fazer um comparativo de qual condição experimental é melhor para cultivar a planta. Então, eu já sei qual é o princípio ativo que tem na planta, mas eu posso usar a cromatografia para separar e quantificar, porque a cromatografia não é assim papel, mas a gasosa ou a incoluna, além de separar, ela quantifica a quantidade daquela substância que foi separada. Respondi, Elisa, ou não? Mais o que, pessoal? No caso, quando você está estudando, então, essa mistura, você vai ter que testar muitas vezes, né? Porque você falou que durante um teste você pode mudar o solvente, a temperatura, então são muitas, né? Porque você não conhece. Muita, é pesquisa, muita tentativa. Às vezes dá o trabalho de mestrado, uma amostra. É muito trabalho mesmo. É pesquisa, é trabalhoso. Só ver se eu acho um. Aqui, um exemplo aqui de uma corrida cromatográfica que eu encontrei. Possivelmente foi empregada na separação de uma amostra gasosa. E aqui ó, nós temos vários picos em diferentes tempos. Então, no eixo X é o tempo em minuto. Foi o tempo que a substância demorou para chegar ao final da corrida. Ou seja, o tempo que a substância demorou para sair aqui da partida até a linha de chegada. Seja no papel, seja numa coluna de cromatografia líquida ou de cromatografia gasosa. Esse aqui é um exemplo de cromatografia gasosa. O hidrogênio demorou um pouco menos de 1 minuto para ser separado. O CH4, 4,8 minutos. Então, nós temos uma separação bastante eficiente aqui. Somente aqui, ó, o ar mais oxigênio mais nitrogênio não foi bem separado, porque o ar contém 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Tá vendo a separação aqui, ó, nesse segundo pico, tá, ó, esse pico 2 está sobrepondo, né? Está coincidindo com o pico 1. Então, aqui não teve uma separação.
total. Nos demais picos, separação completa. A quantidade de cada gás presente é proporcional à área desse pico. Então, se a gente ampliar aqui e calcular, né? O programa, na verdade, ele mede isso aqui tudo já. O programa, ele vai, tipo, traçar uma linhazinha aqui, ó, e vai medir essa área aqui, ó. Quanto maior for essa área, maior é a concentração dessa substância CO2 na amostra gasosa. Então, a gente vê os picos em diferentes tempos e com diferentes áreas. Essa área aqui, 2 aqui, ó, já é maior. Assim que é feita a quantificação. A separação é pelo tempo. Cada pico, né, que está devidamente separado, se refere à passagem de uma determinada substância pelo detector. E a área do pico se refere à quantidade da substância que estava presente na amostra. Professor? Oi, pode falar. Aí, então, quem teria fase móvel mais forte? O H2, porque ele reage mais rápido? Então, aqui eu não consigo te falar, porque assim, eu teria que ler de onde o site que eu peguei aqui, para ver se tem os detalhes. Assim, eu não sei qual é a fase móvel aqui, e eu não sei qual é a fase estacionária. Eu já peguei um resultado experimental aqui, só para mostrar o tipo de gráfico que é separado. Então, como eu não sei aqui as condições experimentais, quem é fase móvel, quem é fase estacionária, eu não consigo agora dizer, te dar essa resposta, tá? Eu abri um site aqui, eu teria que ler o artigo certinho, ver se tem essas informações. Tá joia? Sim, sim. Mas não se preocupe muito quem é mais forte, quem é mais fraco, não. A conclusão principal que você tem que ter aqui é: esses gases se separaram. Eles se separaram porque as suas interações com a fase móvel e com a fase estacionária são diferentes. E essa diferença de interação que cada analito tem com sua fase móvel e com sua fase estacionária resultou em separação da mistura. Se eu trocar uma fase móvel ou se eu trocar a fase estacionária, isso aqui muda, pode inverter essas posições, tudo. Aqui não separou direito, talvez separe. Esses dois aqui que estão separados, talvez não se separem mais, se eu mudar a condição experimental. Nessa condição experimental, foi possível separar, digamos, todos os componentes da mistura, porque esses analitos interagem com diferentes intensidades, com a fase móvel e com a fase estacionária. E a gente simplificou a explicação com as palavras fraca, média e forte. E, na verdade, são infinitos níveis de interações, desde a interação mais fraca até a mais forte de todas. Tá joia? Diga, Poliana. Professor, aquelas fitas de teste de pH vai ter alguma relação com esse negócio de cromatografia ou de capilaridade? Não, é outro princípio. Fita de pH é assim. Vocês vão estudar isso também, tá? No segundo ano, com mais detalhes. Muitas coisas que vocês perguntam, pessoal, será estudado ainda, tá? Vou simplificar, mas basicamente assim, ó. Você tem uma molécula aqui, uma estrutura orgânica. No final dessa estrutura, você tem um carbono, dupla O, OH. Isso aqui é um ácido carboxílico. Aí esse ácido, na presença de água, vai liberar o hidrogênio. Então, vai ficar H+, mais essa estrutura aqui, C, dupla O,
O-. Aqui é o indicador de pH protonado, ou seja, com hidrogênio ligado à sua estrutura. E aqui, à direita, o indicador de pH desprotonado. Esse indicador protonado tem uma cor 1 e o desprotonado tem uma cor 2. Em meio ácido, predomina o 1, a forma 1. Em meio básico, predomina a forma 2. Então, se eu colocar esse indicador em um meio que é ácido, ele vai ficar com a cor 1. Se eu colocar em um meio que é básico, ele vai ficar com a cor 2. E aí, todo indicador tem uma faixa de viragem. O pH vai de 0 a 14. E, por exemplo, se for indicador azul de bromotimol, de pH 6, mais ou menos, a 7,6. Abaixo desse pH 6, ele é amarelo. Acima de pH 6, ele é azul. E entre 6 e 7,6 é uma faixa de transição. Ou seja, eu tenho moléculas com a cor 1, amarela, e com a cor 2, que é azul. E aí a mistura de amarelo com azul fica verde. Aqui um verde mais amarelado, um verde mais clássico, um verde mais azulado, até chegar na cor azul. Geralmente a gente não enxerga esse verde. A cor muda direto, de amarelo para azul, ou de azul para amarelo. É outro princípio de funcionamento, indicador de pH. Entendi. Isso no segundo ano, quando vocês estudarem equilíbrio químico e pH, lá no final do segundo ano, vocês vão ver isso tudo. E em química analítica também. Tá? Ô, professor, você sabe se é agosto mesmo que vai voltar às aulas? Ah, não sei não. Ixi. Isso é o que eu menos sei, é isso. Não faço ideia. Agosto de Deus. Isso é na rede municipal e estadual, né? No IFES eu não sei. O IFES fez um pronunciamento recentemente, professor, falando que a gente vai ter um negócio de transição entre agosto e setembro, se não me engano. As escolas vão voltando aos poucos. É só isso que eles falaram. Uhum. Mas isso é para o terceiro ano, eu acho. Eu não sei. Eu nem olho, pessoal. Porque é tanta informação que eu fico doido. A hora que voltar, eu volto. Tem uma comissão, tem uma equipe que faz essa análise, né? E a gente segue as orientações do governo e dessas equipes. Eu também não crio expectativa, não. Eu estou aqui. A hora que me chamar, vocês já vão me conhecer 10 anos mais novo. Teve reunião dia 23, por isso que a gente estava falando, eles estavam decidindo. Eles também postaram, né? Uhum. Foi, sim, postou. Teve um post no Instagram, acho que no site oficial também teve, porque eu só tenho as notificações do Instagram ligadas. Então, em outubro, Rian, provavelmente é no segundo semestre que a gente deve voltar. Tenho sentimentos mistos sobre isso, porque, embora eu queira voltar muito, eu não sei se é realmente seguro. É complicado. Eu nem penso mais, assim, a hora que falar, você vai voltar agora, eu volto. Eu não tenho, eu sou funcionário, eu não tenho escolha, né? Se amarrado dentro de casa não dá, né, professor? Oi? Amarrado dentro de casa não dá, né? Não dá. Ué, não depende de mim decidir. A situação aí da pandemia está sendo acompanhada. A hora que ficar institucionalmente definido
né? Ou pela instituição, ou pelo governo que tem que voltar, a gente vai voltar. Ih, esquece, Ana Clara. Nem eu consegui ainda a segunda dose. Daqui 3 semanas eu tomo a segunda dose, se eu conseguir agendar. Aí esperar mais 20 dias para a imunização. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Dúvidas aí em cromatografia? Oi, Tabata. Então, no meio da aula, eu tava com um pouco de dúvida, que eu acho que porque eu boiei um pouco no início. É melhor do que se afogar. Mas no final, eu comecei a entender melhor. Aí eu vou tentar, antes do seu horário de atendimento, quando terminar a aula aqui, eu vou tentar fazer as atividades. Aí se eu não conseguir, você pode me explicar? Posso sim. A da lista, né? Você vai fazer as 2 últimas lá? Isso, vê se você consegue fazer até 2 horas. Uhum. Mas você vai conseguir sim, tenho quase certeza. Ô, professor, você vai colocar essa aula lá no AVA mesmo? Pra gente Vou poder colocar. ver? Isso, Beleza, assim que eu receber o link da aula, eu já coloco lá. Era isso que eu queria mesmo, para rever várias Geralmente, vezes. pessoal, eu coloco depois, no almoço. Eu dou as aulas pela manhã e na hora do almoço eu coloco. Mas eu dependo de receber o link, tá? Já aconteceu do... Eu tô almoçando, mas tá, continua aí. Então, eu também estou almoçando, mas o YouTube fica trabalhando aí, renderizando o vídeo. Eu coloco para renderizar e vou almoçar. E só que o link, né? Porque esse vídeo não é gravado no meu PC, é gravado na nuvem. E às vezes acontece de levar até 2 dias para eu receber o link. Geralmente demora 5, 10 minutos. Mas já aconteceu 2 vezes de eu receber depois de 2 dias. Vamos almoçar, então? Se você quiser, vamos, tô morrendo de fome. Tá, jóia, então, pessoal. Abração, tá? Tudo de Falou, bom. professor. Amanhã a gente se vê. Até. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Ótima aula. Que Deus me ilumine para conseguir fazer seu dever. Você já é iluminado. Gente, sem drama. Mais iluminado que isso, você vira um sol. Ai, ai. Tchau, tchau. 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 Professor, aquele esquematismo que o senhor pediu é para fazer igual os exemplos que o senhor colocou, igual na questão 14? Ou é para fazer o desenho Deixa eu olhar dos 14 aqui. Isso, organograma, igual na questão 14. É daquele Pode ser jeitinho lá, assim. então, né? Isso. É porque eu não sei desenhar instrumento, não. E uma dúvida que me pega muito é que eu queria saber se tem algum tipo de ordem na hora de separação. Tipo assim, vamos supor que tem uma mistura com areia, água, gasolina, sal. Aí eu sei que a destilação normalmente deixo por último. Uhum. Porque, no caso, não tem como eu colocar tudo, porque eu acho que interfere na hora de fazer a evaporação. Então, é isso. Não existe um único... Não existe necessariamente uma única sequência para você separar. Mas, geralmente, tem 1 ou 2 sequências que são mais adequadas experimentalmente. Então, por exemplo, digamos que você tem uma mistura ali, tenha areia, pó de ferro e sal. O sal é solúvel em água. Então, você pode colocar água para dissolver o sal. Mas não faz sentido você colocar água sem passar o ímã antes. Uhum. Porque se você já tem o ferro em pó, tá tudo sólido o sistema, remove o ferro primeiro. Depois você dissolve o sal. Então, é uma estratégia experimental. Se você colocar a água primeiro, filtrar, depois retirar o ferro, vai dar certo? Provavelmente vai, mas retirar o ferro primeiro é melhor. Então, não tem uma única sequência, mas geralmente tem 1 ou 2 sequências que são mais apropriadas. Mas no caso, igual se tiver lá já a questão onde já tá a água dentro junto com o negócio de ferro, dá para usar ainda separação magnética da mesma forma? Ou tem que fazer outro processo? Dá para usar. Você pode, por exemplo, filtrar. Separar a fase sólida da líquida.
Então eu filtro primeiro, depois. Ah, tá. E tem outra. Da serragem, quando você faz a flotação para a serragem pegar e subir, depois eu posso usar tipo a técnica de separação por filtração? Então, só flotar já é o suficiente. A serragem flotou. Ela já está ali na superfície, você só vai remover. Mas como é que eu escrevo isso de uma forma bonitinha? Porque eu não vou colocar só remover com a colher assim. Não, então, você não precisa botar. Só botou flotação. Para aí. Mas é porque tem continuação. Tem uns que tá com a serragem, água, aí tá com sal. Aí, no caso, o último eu teria que fazer destilação. Só que aí a serragem eu tenho que tirar. Então, você botou a setinha, aí você escreveu flotação, certo? Aí vai vir para um lado serragem e para o outro B, C e D. Ah, tá. Já separou, entendeu? É porque, igual mesmo lá, tem eu acho que se não me engano, tem areia, sal e serragem. Aí eu teria que colocar a adição de água. Não é? Sim. Assim que eu adicionasse água, já ia ocorrer a flotação e o dissolvimento do sal. Já ia ser 2 processos. Então, qual é o nome que eu colocaria? Tá. Deixa eu escrever aqui para você, então. Você pode botar assim. Vai estar areia, mais sal, mais ferro, é isso? Mais serragem. Então, você pode fazer assim. Adição de água. Ok? Aí você fez 2 coisas ao mesmo tempo, quando você adiciona água. Flotação e dissolução. Na flotação, vem a serragem. E aqui vai ficar areia, mais sal, mais água. Aí você faz filtração, né? No caso, a decantação também serve? Pode ser decantação. Aí vai separar a areia. E aí sal mais água. E aí, como a água não estava presente na mistura original, você pode perder essa água. Então, ao invés de destilação simples, pode ser somente evaporação. Porque é mais barato, né? É assim. Entendi. Última perguntinha, professor, Pode prometo. fazer. Só Pode. parece pergunta no final, mas Tranquilo. no caso, se não me engano, tem uma lá também que está com petróleo, água e areia. Aí tem outros componentes. Mas na separação do petróleo, eu consigo fazer a decantação e a sifonação? Qualquer um dos Calma aí. dois serve? Petróleo, Água e água. areia. Aí eu acho que também tem adição de sal, mas é só para separar o petróleo e a água Isso da eu areia. acho aqui. Não é petróleo, não, é gasolina. Falei errado ainda. Qual é o número da questão? Na 21 tem um exemplo dela. Então, vai ficar no fundo, né?
o sólido. No fundo vai ficar areia e limalha de ferro, ok? Deixa eu copiar aqui. Assim, ó. Então, se a gente for desenhar o sistema, ele vai ficar assim. Aqui no fundo vai ficar areia e limalha de ferro, ok? Depois vai ficar água mais sal dissolvido. E por cima a gasolina. Pode ser decantação e decantação, 2 vezes. Decanta a gasolina, depois decanta água com sal. Gasolina já separou, né? Oi? Decanta a gasolina, já está separado. Eu consigo fazer decantação dos dois juntos? Da Não, gasolina e da decanta água? um, depois decanta o outro. E como é que eu faria essa decantação? Só jogando de um pote para o outro, com cuidado? Isso aí. Ah, tá. Ou succionando. Um outro jeito que você pode fazer aqui é filtrar. Você pode filtrar, vai separar a fase sólida, certo? E na outra vai ficar gasolina com água e sal. Aí você vai ter os 2 líquidos, certo? Você Sim, pode utilizar aquele funil de decantação. Era isso que eu ia perguntar, se eu conseguiria fazer a decantação dos dois juntos, aí eu já jogo pro funil, acho que é funil de bromo. Fala. Isso, funil de bromo, de separação ou de decantação. Tem esses 3 nomes. Aí, Pode no caso, ser. se eu fosse fazer, então, a decantação só da gasolina e da água para esse funil, eles não vão se misturar, né? Vão continuar da mesma forma. Não misturam, não. Ah, então... Mistura, não. Tudo certo. Você poderia filtrar. Separou areia de ferro, certo? Aqui você faz separação magnética. Água com sal para um lado, evaporação, e gasolina para o outro. Entendi. Obrigada, professor. Por nada. Tchau. Tchau. Tamires, alguma pergunta?